Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Os que acharam, diga assim: achei. Achei. Bênção. Vamos ler. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, quando estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que era poderoso até ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te suplicar agora, Deus, que tu sejas misericordioso conosco e abra o nosso entendimento e o nosso coração para entendermos o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas. Permita, ó Deus, que a tua palavra abra os nossos olhos para que entendamos, Senhor, que somos de fato, assim como Abraão, Isaque e Jacó, nós também somos peregrinos em terra estranha. Ó Deus, seja conosco aqui, Senhor. Seja conosco e fale no nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós vamos meditar a partir desse texto, ou com esse texto, né? Algumas coisas que nos fazem refletir sobre a realidade, quem sabe, dos dias atuais. Esta semana, irmãos, nós somos bombardeados de notícias de um homem que faleceu sendo alvejado no pescoço por um atirador à distância. Não havia ali nenhuma agressão, nenhuma legítima defesa. O que havia ali simplesmente intolerância em face da discordância de ideias. E para piorar a situação, irmãos, o que aconteceu depois? Muitas pessoas, manifestando-se em redes sociais, concordando com aquele ato criminoso, debochando da vítima,
fazendo com que aquele ato, de alguma forma, fosse justificável. Irmãos, isso envergonha a humanidade. Nós não podemos concordar com a injustiça, com a agressão injusta. Você tirar a vida de alguém porque discorda dele é algo impensável. Me parece que isso é medieval, coisas que se praticavam num passado tão distante, mas isso está tão próximo da gente, né, irmãos? E o que a gente percebe, irmãos, é que alguém ainda consegue aplaudir um ato desses. Alguém consegue fazer, e outros, e muitos, conseguem aplaudir o que é impensável, o que é incompreensível para mim. Mas nós somos cristãos, peregrinos nesse mundo. Nós não somos daqui, a nossa pátria está nos céus, e nós não podemos pensar como esse mundo pensa. Eu quero que você, como cristão, entenda que é seu papel orar pela família enlutada, vitimada por aquela tragédia. Mas também, irmãos, você não pode, como cristão, criticar e desumanizar quem praticou esse ato, a ponto de querer para ele também o mesmo ato que ele fez. Às vezes, a gente se surpreende com cristãos falando assim, que morra quem atirou, com rancor, com ódio no coração. Irmãos, a nossa vingança pertence ao Senhor. Jesus Cristo nos ensinou a dar a outra face. E é por isso que é tão difícil ser cristão. Eu não posso, irmãos, a título de querer fazer justiça, eu também não posso querer o mal para ninguém. Nós somos daqueles que choram com os que choram, daqueles que se alegram com os que se alegram. Nós precisamos ser capazes, irmãos, de nos alegrar com aqueles que estão tendo vitórias, sem inveja. E nós também precisamos nos colocar no lugar daqueles que estão sofrendo e derramando lágrimas. Mas hoje, infelizmente, as coisas estão invertidas. As pessoas estão chorando em razão da alegria dos outros. E as pessoas estão se alegrando com a tristeza dos outros. Nós não podemos ser assim, né, irmãos? Nós não somos daqui. O mundo age assim, a igreja de Jesus não. O mundo age com ódio no coração. A igreja de Jesus, ela seria conhecida, como diz lá João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que caracteriza, irmãos, a jornada do peregrino nesse mundo é o amor, não é o ódio, não é o rancor. E eu sei que eu estou falando coisas difíceis aqui, porque às vezes dá vontade da gente torcer mesmo. Mas, irmãos, se o amor de Jesus não estamos nós, talvez nós não estejamos em Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes com as nossas manifestações na internet, às vezes com aquilo que falamos nos nossos grupos de amigos, externamos posições que às vezes denigrem, são pedra de tropeço para o Evangelho. Toma cuidado, irmãos, vigie os seus lábios, toma juízo, não queira agradar o mundo, indo na onda de todo mundo. Não, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Todos nós pecamos e falhamos, mas sentimos quando pecamos, mas temos tristeza no coração quando nos afastamos da vontade de Deus. Pelo menos deveria ser assim, não é? Pelo menos deveria ser assim. Eu não sei, com relação à sua vida nesse exato momento, mas o grande aspecto desse texto aqui, nós lemos alguma coisa lá em Hebreus, no Novo Testamento, algumas lembranças acerca de Abraão, de Isaac, Jacó e José.
E a Bíblia diz, o texto sagrado caracteriza esses homens como peregrinos. Os pais da fé, os patriarcas da nossa fé, são peregrinos. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que eu e você também somos. Nós também não somos daqui. Nós também não pertencemos a esse mundo. Nós estamos transitando não apenas em terra estranha, mas também em território inimigo. Estamos sendo vigiados, estamos sendo de alguma forma observados, e aquilo que fazemos e aquilo que às vezes falamos, tudo é observado, absolutamente tudo. Estes homens, os pais da fé, eles foram os pioneiros, vamos dizer assim. Sei que muita coisa aconteceu antes de Abraão, mas, irmãos, a verdade é que quando Abraão foi chamado de sua terra, da terra da sua parentela, ele foi um chamado à peregrinação. Ele vagou em terra estranha, próximo a gente que ele não conhecia, não tinha parentes ali. Ele desceu para um lugar onde ele era um ilustre desconhecido, mas ele tinha algo no coração dele, irmãos, que o diferenciava. Ele estava ali porque tinha sido chamado pelo próprio Deus. Deus o havia vocacionado, Deus o havia retirado do meio da sua parentela e mandou: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. E prometeu a ele copiosas bênçãos. Irmãos, Deus também nos retirou deste mundo, nos resgatou desse mundo que aí está, desse mundo caído, mas nos determinou que nos enviou a esse mesmo mundo caído e sob o domínio das trevas para anunciar o Evangelho. Nós também não temos nada aqui, irmãos. Se você olhar a história de Abraão, a única coisa que ele conseguiu comprar em vida foi a terra que ele usou para sepultar a sua esposa. E onde ele mesmo foi sepultado? A gruta de Maquipela. De papel passado, vamos dizer assim, registrado em cartório, a única coisa que Abraão conseguiu ter em nome dele foi a sua própria sepultura. Que coisa, né, irmãos? Nós não temos nada nesse mundo. Você que se orgulha tanto aí do seu salário, do seu emprego, das suas aquisições, dos seus bens, da sua posse, daquilo que você possui. Irmãos, nós não temos nada nesse mundo. E aquilo que temos, irmãos, é muito claro para nós. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E aí? De que vale os seus bens? De que vale a sua casa, o seu carro, o seu orgulho de ter, quem sabe, uma reserva no banco? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Irmãos, nada nesse mundo que você tenha pertence a você. Ou você dedica tudo quanto tem ao Senhor, o seu tempo, a sua vida e todos os seus bens, ou então nada disso tem sentido, irmãos. Nós somos peregrinos em terra estranha, somos peregrinos a caminho da casa do Pai, não é verdade? Se somos peregrinos, é sinal de que a gente está a caminho. Achei interessante que o texto aqui que o pastor Darlan leu lá no Salmo 25 diz exatamente isso, que o Senhor é aquele que ensina as suas veredas. O caminho, irmãos, é o Senhor que ensina. E nós somos ovelhas do seu pastoreio, não é assim? E o que Jesus é para nós? O nosso pastor. O que o pastor faz, irmãos? O pastor protege, o pastor alimenta e o pastor guia. O nosso guia é Jesus, irmãos. Quem dirige os nossos passos é o Senhor. Quem anda direcionando a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado pelos caminhos que estamos andando. Às vezes, de forma arrogante e prepotente,
nos julgamos dono da nossa vida e ousamos fazer o nosso próprio trajeto. Antes de Abraão, vocês conhecem bem a história da construção da Torre de Babel. A Torre de Babel, no capítulo 11, diz o seguinte, que aqueles homens acertaram entre si o desejo, o projeto de construir uma torre para ser uma referência deles em toda a terra, para que o nome deles fosse lembrado e exaltado em toda a terra. O capítulo 12, onde Abraão entra, não é o homem que fala, não é o homem que tem a primeira palavra. Quem fala primeiro é Deus. Deus encontra Abraão lá no meio da sua parentela, onde ele vivia, retira Abraão dali. Pelo contrário, talvez está até subentendido aí, Abraão não faz acordo com ninguém, não, eu quero que você saia daí. Não tenha pacto com ninguém aí do seu lugar, que eu vou te mostrar uma terra para você habitar, e darei a sua descendência essa terra. Irmãos, nós somos típicos, nós somos, como eu vou dizer, a imagem que vem à minha mente aqui agora, quem já foi da roça, sabe que para um animal caminhar sempre em frente, coloca uma viseira, que se chama antolho, no rosto do animal, cobrindo os seus olhos, não é isso? Estou falando errado? É isso mesmo? Para ele não se assustar com nada que tem do lado. Irmãos, a gente precisa, às vezes, desse antolho na vida da gente. O nosso guia, irmãos, é a palavra de Deus. Só que, se depender de mim e de você, o que a gente faz? Sem essa proteção, o que a gente faz? A gente desvia o olhar, não é verdade? A gente acaba fazendo coisas, a gente acaba falando coisas que desagradam o Senhor. E às vezes, irmãos, a gente dá mais atenção a este mundo que se gaba de ter inúmeros especialistas, mas a gente dá ouvidos ao mundo e não dá ouvidos à palavra de Deus. Tome cuidado, irmão, no seu caminho. Você é um peregrino, que os teus olhos estejam atentos à palavra de Deus, que os seus ouvidos estejam atentos à voz de Deus. E tome cuidado com essas vozes que você tem ouvido por aí, porque não tenha dúvida que as facilidades desse mundo que nos cerca, todas elas tentam nos seduzir e nos desviar do caminho da casa do Pai. Quando Jesus, lá no último discurso, conversando com seus discípulos e oferecendo a eles uma mensagem de esperança e consolo, Jesus falou que ele estava indo a caminho da casa do Pai. Tomé disse para ele: Senhor, mostra-nos o caminho, nós não sabemos para onde é que o Senhor vai, como é que a gente sabe o caminho? Aí Jesus dá aquela resposta conhecida e citada até os dias de hoje, e tenho certeza será citada até o dia das bodas do Cordeiro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmão, o nosso caminho, o caminho do peregrino, daquele que crê em Deus, não é um trajeto físico traçado no mapa. O nosso caminho é uma pessoa, a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Tudo aquilo que te afasta desse alvo, irmãos, de trilhar desse caminho, que é Jesus Cristo, tome cuidado, porque esse caminho pode te levar a um lugar onde, quem sabe, você não gostaria de estar. Deus, irmãos, tem a primeira palavra na sua vida. Quem dita normas e regras para a sua vida? Você permite que o conselho desse mundo, lembra lá do Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, diz o texto, vai continuando, antes o seu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, se nós ouvíssemos tanto a palavra de Deus, quanto nós temos ouvido esses especialistas,
jornalistas, técnicos, gente que se apresenta como intelectual, gente importante, gente de primeira linha. Eu já contei lá na igreja, eu não sei se eu contei aqui. Eu fui no museu lá no Rio de Janeiro, contei essa história? Não. Fui lá no Rio de Janeiro, e lá Museu do Amanhã, e você tinha que preencher lá, no computador, uma série de perguntas. E eu respondi aquelas perguntas, pastor Dallan, sinceramente, de coração aberto. O resultado, o meu diagnóstico, o computador me avaliou. O computador falou assim: você é um ser humano básico. E eu me senti um NIM 1.0, 2 portas. Irmãos, você é um ser humano atrasado, ultrapassado, retrógrado, me humilhou. Aí, irmãos, eu falei assim: eu vou me vingar desse computador. Eu fui lá e iniciei uma nova sequência de perguntas, mentindo, falando lá que eu era do jeito que ele gostaria. Eu entendi qual que era a inteligência da coisa. Na hora que eu terminei de responder, irmãos, que eu estava testando o computador, né? Na hora que eu terminei de responder, aquele computador disse: você é uma pessoa maravilhosa. O ser humano precisa de gente como você. Você é uma pessoa sensacional. Muitas pessoas vão te seguir. Irmãos, se a gente quiser receber tapinha nas costas e elogio por parte do mundo, é muito fácil, irmãos. Difícil mesmo é viver o que diz essa palavra aqui. Primeiro, porque a gente é pecador. A gente é falho. A gente ainda não alcançou a glória, não é verdade? Mas, irmãos, a gente precisa priorizar a quem damos ouvido na nossa vida, em nossa trajetória. Eu sei que é muito bom ouvir conselho. Dizem que quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado. É bom tomar conselho, mas não tome conselho de ímpios. Não tome conselhos que te afastam do Senhor Jesus Cristo. Não tome conselhos que contrariam a palavra de Deus. Isto vai te levar, quem sabe, irmãos, a um destino diferente daquele que inicialmente você tinha traçado para a sua vida. Olha só, se você é daqueles que tem a última palavra, a primeira palavra, quem dá na sua vida é Deus, assim como Deus deu a primeira palavra dele na vida de Abraão, ele também tem que dar a última palavra, viu? O fundamento das decisões da sua vida tem que ser a palavra de Deus. É o conselho do Senhor. Tem gente que começa muito bem, mas no meio do caminho começa a ouvir vozes. De repente começa como um peregrino, andando aí nesse mundo perdido. Começa a ouvir vozes, começa a se aproximar de coisas que não agradam o Senhor. E aí? E aí? Um peregrino, como a gente leu aqui, aquele que aguarda uma pátria, aquele que sabe que não pertence a esse mundo, a primeira voz que tem que ouvir no seu coração é a voz da palavra de Deus. E a última? Será que nós vamos perseverar nesse caminho, irmãos? Será que seremos constantes nesse caminho? Ou nos permitiremos, de vez em quando, desviarmos para a esquerda ou para a direita? Irmãos, tomemos cuidado. Esses homens são citados aqui no livro de Hebreus como homens que aspiravam a uma pátria superior, ou seja, uma pátria celestial. E diz assim no versículo 13: todos estes morreram na fé. Ou seja, irmãos, eles firmaram na fé. E olha que o texto sagrado diz: morreram na fé sem ter obtido as promessas. Irmão, minha irmã, aquilo que você tem pedido a Deus está demorando.
Você está cansado aí de trilhar esse caminho. Você está perseverando já há muitos anos, pedindo uma bênção ao Senhor e essa bênção não chega. Os primeiros patriarcas, os primeiros peregrinos, eles morreram sem ver o cumprimento das promessas, mas não se desviaram, não abandonaram a fé, eles morreram na fé. Toma cuidado, irmãos, porque às vezes as lutas desse mundo, às vezes as circunstâncias que nos cercam, às vezes isso pode nos levar, irmãos, a abandonar a fé, a desviar do caminho. De repente, quem sabe, abandonar a igreja. Quantos irmãos nossos, talvez você, se você se reportar aí na sua memória, gente que já esteve em plena comunhão com a igreja, e já, quem sabe até já ministrou louvor na igreja, e já andava nos caminhos do Senhor, e de repente as coisas foram acontecendo e essa pessoa se desviou. Isso acontece, não acontece? Irmãos, a primeira coisa a gente precisa é vigiar, para que isso não aconteça com a gente. A gente tem que ter mais misericórdia, irmãos, uns dos outros, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos. E o grande mal, às vezes, eu já ouvi dos lábios de alguns, criticando o atirador daquele moço lá que matou aquele homem lá que estava numa palestra, lá num pátio, é que ele também deveria morrer. Irmãos, ao julgar os outros, não se exclua do rol de pecadores. Aquele que julga também é pecador. Então baixa a sua bola, irmãos. Menos arrogância, menos orgulho, menos soberba. O que nós precisamos é amar uns aos outros. E nós precisamos caminhar firmemente na fé, porque muitos abandonam. Paulo, no final de sua vida, elogiou muitas pessoas. Ontem a gente ouviu lá, né? Mas também ele criticou muitas pessoas. Ele cita Demas, citam aqueles que abandonaram, se desviaram. Irmãos, tome cuidado primeiro com a sua vida durante esse caminho, viu? Pare de ficar vigiando a vida dos outros e toma cuidado com a sua própria vida, porque na sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus tem que dar a primeira palavra e tem que dar a última. E se essa última palavra demorar, se ela não vier, se a promessa tardar, se a noite chegar e se amanhã, com um sol cheio de alegria, não chegar, que você seja encontrado ainda firme na fé no Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não se desvie, não desanime, não dê ouvidos a conselhos que te afastam do Senhor. Se você, meditando nesses homens, né? Meditando nesses homens, Abraão, Isaac, Jacó, José, e a lista poderia continuar. Poderia continuar. Moisés, irmãos, tem uma oração, um pedido a Deus, que sempre aquece o meu coração. O povo estava acampado, e Moisés ora para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Irmãos, às vezes é melhor ficar parado. Às vezes é melhor não dar um passo, aguardando o conselho do Senhor. A gente age, às vezes, no ímpeto das emoções, das nossas preferências e desejos. E com isso fazemos algo que desagrada. Não é verdade? Está demorando demais. Vamos construir um bezerro. Está demorando demais. Vamos fazer isto ou aquilo. Irmãos, cuidado com as iniciativas sem o conselho de Deus. O conselho de Deus tem que ser o primeiro e o último nas nossas vidas. A gente precisa entender quem Jesus é na nossa vida.
Jesus, de fato, é o caminho da minha e da sua vida. Eu vim do interior. Muitos aqui vieram do interior. Alguns, quem sabe, nasceram na região metropolitana de Belo Horizonte. O trajeto que eu fiz até aqui, não importa, cada um fez um trajeto diferente. É óbvio que o caminho do peregrino, irmãos, não é uma linha traçada no mapa, não é o Waze que vai te dar, não é o Google Maps que vai te dar. Cada um tem uma trajetória diferente, vem de uma família diferente, vem de uma cidade diferente. Tudo isso é normal que seja diferente, mas nós temos que ter algo em comum no nosso caminho, irmãos. O nosso caminho é o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de mencionar aquele ladrão na cruz. Tinha 2 ladrões, não é isso? Um zombava: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, irmãos, fez um pedido: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a primeira coisa que eu gosto desse ladrão é que, enquanto um via um executado, um homem sangrando e condenado pelo Império Romano, o outro viu um rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele ladrão viu um rei na cruz, irmãos. Às vezes a gente olha para a cruz e também vê um condenado, vê um amaldiçoado. Quem estava ali era o Rei dos Reis. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos olhar para Jesus também e entender que Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aquele ladrão não sabia onde é que era o paraíso, sabia? Assim como os discípulos lá no discurso de despedida de Jesus: nós não sabemos onde é que é a casa do Pai, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Aquele ladrão na cruz também não sabia onde era o paraíso. Jesus prometeu: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele não tinha a menor noção de onde era o paraíso. Mas uma coisa ele tinha certeza: ele recebeu no seu coração. Ele sabia que estaria com Cristo. Hoje mesmo estarás comigo. O paraíso eu não sei onde é, mas eu estarei com Jesus. Irmãos, o caminho é estar com Jesus. O caminho é estar em Jesus. O caminho é Jesus Cristo. Tome cuidado, irmãos, com os trajetos da sua vida. Sistemas de aplicativos costumam oferecer caminhos alternativos, não é verdade? Rotas alternativas. Há um único caminho para a casa do Pai, não há rota alternativa. Não há outro caminho, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo, meu irmão. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o caminho. E aí, eu quero te perguntar, com toda sinceridade, assim, para que você responda para si mesmo com toda sinceridade. E aí, você tem ouvido muitas coisas. Não há como eu e você, nos dias atuais, na contemporaneidade, não há como a gente viver à margem dessa quantidade, dessa enxurrada de informações que despejam todo dia sobre a minha e sobre a sua vida. A gente acorda de manhã, a gente já liga o celular e começa a chegar notícia. E a vida da gente é ouvir notícia, pegar informação, assimilar informação. Informação que a gente nem quer ouvir, a gente acaba ouvindo também. E de repente a gente está envolvido em tantos assuntos e aquilo que é obrigação da gente fazer, a gente acaba não fazendo. E aí passa 30, 40, uma hora
vendo coisas que nem sequer você queria ver e precisava de ver. A pergunta é, meu irmão, minha irmã, como está, ou a que o seu ouvido tem dado ouvidos, o seu coração tem dado ouvidos nesses dias? Você tem ouvido a voz de Deus? A palavra de Deus tem te incomodado? Você tem aberto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com temor e tremor? A Bíblia diz para a gente não temer o homem, mas temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Irmãos, a palavra do Senhor não passará. O conselho dos especialistas passarão. O conselho de internet, de televisão e de jornal vai passar. Esse pessoal está cansado de errar. Fazem previsões e análise, e no final aquilo não acontece, e de repente é igual comentarista de futebol. Não, porque se jogar assim, se escalar este ou aquele jogador, se o Hulk jogar na direita ou na esquerda, vai ganhar do Cruzeiro. Aí o Atlético perde. Irmãos, não, mas o Hulk não jogou onde eu gostaria que o Hulk jogasse. É assim. O conselho do mundo é assim. Se não aconteceu o que ele fala, ele dá uma desculpa. O errado é você. O errado não aconteceu exatamente aquilo que ele tinha falado. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ela é fonte confiável de conselho. Ela é fonte confiável para direcionar e nos mostrar o caminho. Então, a primeira voz na sua vida, que seja a palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus, meu irmão. Eu fico imaginando esses peregrinos. Abraão não tinha Bíblia. Mas ele ouviu uma voz. Nem sequer Moisés existia ainda, os 10 mandamentos, nada. O que ele tinha no coração era uma voz e uma promessa. E ele viveu por essa promessa, irmãos. Não abra mão das promessas da palavra de Deus. Elas são preciosas demais. E a Bíblia diz que eles morreram na fé, aguardando o cumprimento da promessa. Será que você está desanimado? Será que seu coração está esfriando? Será que a sua vida está distante? Será que houve um tempo na sua vida em que você ouvia a palavra de Deus, você lia a Bíblia, você orava, e você sentia a presença de Deus tão forte na sua vida, e isso já não se sente mais? O que aconteceu durante o caminho? Uma coisa eu te digo, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de ceia. O Senhor nos ama. O desejo do meu coração é que nessa noite seu coração seja fortalecido, que a sua fé seja fortalecida. Eu quero te dar uma palavra de ânimo, de força, de vigor. Continue, persevere, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Que o seu coração se aqueça, que o seu rosto se alegre quando você estiver junto do povo de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Tem muitos que já não valorizam mais isso aqui. Tem muitos crentes hoje que estão em casa vendo TV. Quem sabe assistindo uma partida de futebol. Mas você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, querendo ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo enche o seu coração de poder, de ousadia, de amor, de apego, de afeto pela palavra de Deus. Porque, irmãos, esse mundo não tem solução. Não alimente esperanças nesse mundo que aí está. Eu fico impressionado como é que as pessoas
estão entregando as suas vidas a ideologias, teorias humanas, e estão menosprezando a palavra de Deus. Talvez Deus não surja para você numa noite estrelada e fala assim: Darlan, sai da tua terra, da tua parentela. Talvez o seu ouvido de fato não ouça, irmãos, mas a gente crê que quando a gente lê a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Amém? Então, dê voz, escute a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele continua falando a milhões de pessoas. Existem muitas pessoas que ainda têm a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Quando eu era tenente, eu fui tenente da Rotan durante 4 anos. E eu comecei a ser um profissional de segurança pública assim. Onde eu ia armado. Dormia com a arma na cabeceira da cama, assim, numa cômoda ao lado da cama. Onde eu ia, a arma estava na cintura. Irmãos, o que eu percebi que estava acontecendo comigo? E todo dia atendendo a ocorrência de assalto, vendo gente baleada, gente morta e assim por diante. Eu percebi que eu estava me embrutecendo. Eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa insensível. Eu estava vendo o sofrimento das pessoas e era incapaz de me comover com aquela situação que eu estava presenciando. Irmãos, tem muitos crentes assim, embrutecidos. Sabem que as pessoas estão a caminho do inferno e a pessoa é incapaz de levantar um clamor ao Senhor. Não se importa mais com os destinos das almas. Crentes hoje que não oram mais, que não leem mais a palavra do Senhor, embrutecidos pela luta da vida, animalizados, quem sabe. Mas nós não somos assim, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, torne o seu coração sensível. Tire coração de pedra e coloque um coração de carne. As pessoas estão a caminho do inferno, irmãos, ouvindo vozes e conselhos de um mundo que não sabe, nem tem noção de quanto caído está. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Ele é o nosso guia. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem guia os nossos pés, irmãos, é a palavra de Deus. Às vezes a gente teme em seguir o nariz da gente, vai dar errado. Melhor seguir a palavra de Deus. Permita que o Senhor ilumine os seus passos, guie a sua vida, direcione as suas decisões. Escute a palavra de Deus, ouça, leia, medite na palavra do Senhor. Esses homens aqui, Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais da fé, os patriarcas do povo de Deus, eles não tinham Bíblia, eles não tinham um livro escrito para meditar, mas eles viveram na presença do Senhor, irmãos. Não é a quantidade de vezes que você leu a Bíblia, viu? Não é a quantidade de conhecimento que você tem acerca da palavra de Deus. Conhecimento teórico da palavra de Deus é muito bom, mas não é suficiente nem salva ninguém. O que salva, irmãos, é a presença de Jesus Cristo no seu caminho. Tome cuidado para não substituir as coisas. Eu amo ler e estudar. Mas se Jesus não estiver comigo, irmãos, de nada valerá. De nada conhecer, né, Dala? Não, nós vamos estudar aquilo dos originais gregos e hebraicos, do texto original. Irmãos, isso é muito bom, mas não é suficiente.
O que importa na minha e na sua vida é a pessoa de Jesus. O que vale para mim e para a sua vida é saber se você está em Jesus Cristo ou não. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Não é assim que diz a palavra? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que no seu caminho, irmãos, que na sua vida, você trilhe o caminho que é Jesus Cristo. E não abandone esse caminho. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é até a morte, se for preciso. Ou, aos dois sentidos do até a morte, né? É até a morte se eu morrer daqui a 100 anos. Porque tem gente que pensa que vai viver 200 anos, não é isso? Não, irmão, muito provavelmente você não vai viver 200 anos. Mas é até a morte se for preciso. Se chegarem para você, nega Jesus e viva, o que você fará? Parece que esses dias estão cada vez mais próximos. Por enquanto o mundo seduz, o mundo te atrai com falsas promessas. Mas parece que está próximo o dia em que vão perguntar a você se você nega a Jesus ou você prefere negar a Jesus ou viver. Você seria capaz de morrer por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da fé nele? Seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, tantos exemplos na tua palavra, ó Deus, homens, peregrinos, que viveram aqui nesse mundo e trilharam o caminho deles e permaneceram fiéis. E muitos deles não viram o cumprimento da promessa. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe a igreja presbiteriana do bairro Tropical. Ó Deus, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Que ninguém aqui desanime, Senhor. Que ninguém aqui perca o vigor. Mas que, ao contrário, todos sejam encontrados firmes na tua presença. Que todos trilhem o caminho que é Jesus Cristo. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Guia o teu povo, Senhor. Guia as decisões do pastor Dallan, de todos aqueles que cooperam com ele aqui, dos meus irmãos e das minhas irmãs, das crianças. Deus, no nome de Jesus, cuida de cada um, ó Deus, porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ó Deus, protege as suas ovelhas, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Mas permita, ó Deus, que nós também amemos o Senhor com autenticidade, com sinceridade de coração. E que seja, ó Deus, a voz que vem do teu trono, a primeira a falar, a que tem mais autoridade na vida da gente. Ó Deus, não permita que o mundo exerça influência sobre nós. Ao contrário, que durante a nossa peregrinação aqui nesse mundo, permita que o teu povo ouça exclusivamente a tua voz. Ah, Senhor, e se chegar o dia em que formos testados e provados, se preferimos a tua voz e a tua palavra, ou se preferimos, ó Deus, as imposições humanas, dá-nos coragem e fé, ó Deus, assim como os patriarcas, de viver nesse mundo segundo a tua vontade e não segundo a vontade da nossa carne, da nossa soberba, nem para agradar nenhum ser humano. Ó Deus, nós queremos agradar ao Senhor. Permita que seja assim na nossa vida. Nós te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.